Olá, tudo bem com você hoje? Mais uma vez estamos aqui, continuando a nossa série de vídeos sobre oração. Estou aqui na cidade de Derlijk, na Bélgica, do lado flamand da Bélgica, ou seja, aqui se fala holandês. E a influência holandesa a gente nota facilmente, né, que o moinho de vento holandês nessa parte da Bélgica, que teve muita influência holandesa. Continuando a nossa conversa sobre oração, na segunda parte da história de Elias, em 1 Reis, no capítulo 17, Elias agora está no riacho de Querite, onde Deus enviou ele. E ali ele é alimentado 2 vezes por dia pelos corvos que traziam pão e carne, até que a água do riacho se secou. E ele é enviado à casa de uma viúva na cidade de Sarepta. Esta viúva está ali numa situação muito difícil, a gente sabe. Ela não tem mais alimento, ela não tem mais farinha e óleo, apenas um pouquinho, um bocado, como a gente diz, ou um punhado, para fazer o último pãozinho para ela e seu filho, e ambos vão morrer. É isso que ela diz para Elias quando ele chega ali. E eu tenho percebido uma coisa muito interessante, e isso nos ensina uma grande lição quanto à oração. Veja bem, nós precisamos perseverar, perseverar, perseverar na oração, porque o Deus que eu conheço é o Deus da última hora. Ele responde às nossas orações no último momento, no último instante. Ele não vai responder imediatamente, a não ser que seja uma emergência. Se você tiver numa emergência e você precisa da resposta de Deus imediatamente, e você disser socorro, Deus vai te atender, ele vai te responder. Mas se não, pode sentar e esperar, porque ele vai responder na última hora. Olha o que aconteceu com Pedro. Atos capítulo 12. Pedro está preso durante semanas ou talvez meses. Herodes, o rei, queria apresentá-lo no dia da Páscoa para o povo judeu para fazer o que Pilatos fez com Jesus. Ele estava percebendo que tinha aprovação do povo judeu porque mandou matar o irmão de João, Tiago, foi o primeiro dos apóstolos que morreu. Diz a palavra de Deus ali em Atos 12, a fio de espada. Herodes mandou decapitar Tiago. E agora ele prende Pedro, e Pedro fica ali durante muito tempo. Nós vamos estudar esse capítulo mais para frente, porque ele nos ensina a respeito da oração intercessória. Mas Deus mandou o anjo libertar Pedro só na madrugada da noite em que Herodes iria apresentá-lo diante do povo. Ou seja, horas antes de morrer, ou antes de ser condenado à morte, Pedro é liberto pelo anjo. Ali no texto diz que a igreja estava orando incessantemente, dia e noite, por Pedro, para que ele fosse liberto, ou um milagre acontecesse, ele não fosse condenado e morresse. Deus atendeu, mas atendeu no último instante. Veja, a mesma coisa acontece com aquela viúva, que era uma mulher de Deus, porque senão Deus não teria enviado o profeta Elias na casa dela, para resolver o problema dela. Ela devia estar orando, pedindo a Deus por um milagre, porque ela precisava de algo que resolvesse o problema da fome. A água já estava racionada, não chovia. E agora Deus envia o profeta no último momento. Ele chega no último dia, quando ela tinha apenas um punhadinho de óleo e um punhadinho de farinha, para fazer o último pãozinho para eles comerem. Não tinha mais nada. Deus envia Elias, ele chega no último momento. Agora, o interessante, ele chega ali para provar a fé dela, ainda numa situação como aquela. Porque quando ela diz para ele, nós só temos isso, nós vamos fazer o último pãozinho, vamos morrer, ele diz, tudo bem, entendi, faz para mim primeiro. E ela fez, e ela passou no teste, na prova de fé. E o problema foi resolvido, o milagre aconteceu. Eles permaneceram ali com alimento durante muito tempo, porque demorou mais de 3 anos para voltar a chover. Então, Elias ficou ali durante meses ou anos. E ela tinha a sua farinha, o seu óleo para fazer o pãozinho, e dessa maneira ela podia alimentar a si mesma, seu filho e o profeta. Deus faz milagres incríveis. E nessa série sobre a oração e os milagres, eu quero contar para você um milagre que aconteceu numa cidade próxima a São Paulo, no caminho de São Paulo para Belo Horizonte. Chama Terra Preta. Talvez você já ouviu esse testemunho, mas eu quero contar para você porque eu conheci essa igreja e eu já tive o privilégio de pregar nela, na igreja de Terra Preta. Havia uma família muito amiga dos meus pais que morava ali, vivia ali, e eu pude conhecer a igreja da irmã com a qual essa história aconteceu.
ela também, como a viúva de Sarepta, estava com necessidade de alimento, fome. Não tinha mais alimento em casa. E o último recurso financeiro que ela tinha estava dentro de um envelope. E se você é um cristão fiel a Deus, você sabe o que isso significa. O esposo dela não era cristão, 3 filhos. E ele disse para ela, você é louca, você precisa usar o dinheiro que está aí nesse envelope. Ela disse, esse pertence a Deus, não é meu. Falou, então a gente vai ficar com fome, a gente vai passar fome. Ele saiu para o trabalho naquela manhã, as crianças foram para a escola e ela resolveu orar, a oração da fé. Você já ouviu a voz de Deus? Eu já ouvi muitas vezes, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse canal. A voz de Deus, ela não é audível. Claro que Deus pode falar conosco diretamente, Ele pode dar um sonho, uma visão, enviar um anjo, enviar alguém para falar com a gente, mas Deus fala conosco aqui na nossa mente. A voz de Deus, ela é audível à nossa consciência, nós chamamos de voz da consciência, ou voz do Espírito Santo. E foi assim que Deus falou com ela. Quando ela fez a sua oração, ela pôde ouvir claramente na sua mente alguém dizendo para ela, vá ao Carrefour. E ela ficou surpresa com aquilo. Novamente a voz disse, vá ao Carrefour. E ela resolveu ir, porque ela entendeu que era a voz de Deus. Sem dinheiro, a busca de um milagre. Chegou no Carrefour e a voz disse para ela, pegue o carrinho e encha com tudo que você precisa. E ela obedeceu a voz. Ela começou a andar pelo mercado e foi pegando tudo que precisava. Encheu o carrinho com a compra do mês. E quando o carrinho estava cheio, não cabia mais nada, com tudo que ela precisava para alimentar sua família, ela levou o carrinho e parou diante de um dos caixas. Você conhece o Carrefour e sabe, tem dezenas de caixas. Ela parou diante de um que estava fechado, o caixa número 17. E ali ela permaneceu. As pessoas passavam por ela e diziam, senhora, vá até o próximo caixa, esse aqui está fechado. E ela dizia, eu estou esperando. Alguém vinha novamente, senhora, vá até aquele caixa, esse aqui está fechado. Eu estou esperando. Ela repetia isso. Esperando o quê? Um milagre. A resposta de Deus. E foi quando a resposta da oração veio. De repente, pelo alto-falante, sistema de som do supermercado, do Carrefour, uma voz veio e disse assim, a primeira pessoa que chegar ao caixa 17, com o seu carrinho, vai ter a compra paga pelo Carrefour, porque hoje é o dia do aniversário do Carrefour e nós queremos presentear um de vocês. Ela já estava lá. E ela foi para casa naquele dia, não sei como, carregando todas aquelas sacolas, todas aquelas compras, feliz, porque Deus atendeu a sua oração, porque Deus multiplicou para ela o óleo e a farinha, e deu para ela o que ela precisava. A oração da fé é assim, Deus atende, Deus responde às nossas mais profundas necessidades. É preciso ter fé, mas é preciso perseverar, porque geralmente Deus vai atender a nossa oração, o nosso pedido, no último momento, no último instante. A gente não pode desistir. A palavra perseverança e a palavra oração, elas andam juntas, elas estão interligadas. E você que ora por um milagre, que está buscando a resposta de Deus, precisa perseverar, precisa permanecer orando, 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 até que Ele responda. Seja sim, seja não, seja espere mais um pouco, Deus vai responder. Mas nós precisamos perseverar na oração. Deus abençoe você e que você possa perseverar em sua oração, buscando a Deus os milagres dos quais você tem necessidade, pois Ele vai atender. Um abraço, até o próximo vídeo.